Boa noite, igreja. Quem tem lugar do seu lado aí que está vago, por favor, ergue a mão. Olha aí, gente. Olha aí, quem puder ajudar o pessoal que está atrás para sentar aqui, ó. Tem lugar aqui, viu? Você que está em pé aí, ó. Aproveita, dá um pulinho aqui na frente, senta aqui, ó. De vez em quando dá uma erguidinha na mão para alguém ver lá. Você que quer nos acompanhar, abra sua Bíblia aí, ligue em Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas, das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu passar. Amém? Esse texto de Êxodo, do versículo 1 ao 13,
está narrando aqui a primeira Páscoa que aconteceu em favor do povo hebreu que estava escravo no Egito. Mas para que tudo isso aqui que eu descrevi agora, que eu li agora, é preciso realmente que a gente faça realmente uma pequena viagem, uma pequena retrospectiva, para sentir na íntegra, na alma, como isso sucedeu. O texto é realmente um texto maravilhoso, uma fala de um Deus soberano, poderoso, em favor de um povo realmente que era a menina dos olhos dele. Mas que já no capítulo 15 de Gênesis, no versículo 13, você já vê Deus falando para Abraão que isso iria acontecer. Porque Deus é onisciente, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo. Deus não era e nem vai ser, Deus é. Então, para que isso acontecesse, para que se transformasse nisso, a Páscoa que teve início no Antigo Testamento, quando Deus libertou Israel da escravidão, Deus enviou 10 pragas para que desenvolvesse tudo isso que eu acabei de narrar. Foi após 10 pragas, e na 10ª praga Deus deu o veredicto final, aonde realmente o povo de Israel seria liberto e nasceria a primeira Páscoa, que aconteceu há mais ou menos 3.000 anos atrás. Para que isso acontecesse, você vai ler lá em Êxodo 1, não precisa abrir, só ouça. Lá em Êxodo 1 você observa que Deus já está trabalhando, Deus já está executando o seu propósito. Só que Deus tem a sua maneira soberana e santa de trabalhar. No capítulo 1 você observa que realmente o povo estava sofrendo uma opressão terrível no Egito. Por quê? Porque José, quando realmente ele passou a ser o primeiro ministro lá no Egito, ele teve um tempo e ele governou. Depois do faraó, quem mandava lá era José. E o povo de Israel, os hebreus, foi prosperando tanto, foi proliferando tanto, que o rei que era chegado de José também havia falecido, o rei também havia falecido. Um novo governo surgiu no Egito, que não tinha realmente uma noção do que realmente José tinha deixado como um legado lá para os hebreus. Por causa disso, o faraó, que começou a governar, oprimiu o povo. No capítulo 1 você observa, no capítulo 1 de Êxodo você observa que ele oprime o povo de uma maneira realmente muito trágica. No capítulo 2, você vai observar que acontece o nascimento de Moisés. Para que Moisés nascesse, foi preciso realmente uma ação sobrenatural de Deus. Se não fosse a ação de Deus, não teria acontecido. Mas tudo está dentro do propósito de Deus. É isso que é lindo nessa passagem. E no que realmente acontece o nascimento de Moisés, ele nasceu numa época mais crítica, mais crônica que pôde acontecer naquela época para as mães que estavam grávidas. As mães que iam dar à luz, elas eram realmente ajudadas pelas parteiras daquela época. E a ordem do rei que chegou agora depois do período de José, a ordem do rei era que para que todas as mães que dessem à luz o menino fosse morto naquela hora. Só que as parteiras, tocadas pelo Espírito Santo, elas não mataram os meninos. E foi até o conhecimento do rei que os meninos estavam sobrevivendo. Aí o rei lançou um novo decreto. Esse decreto seria o seguinte: todos os recém-nascidos dos hebreus do sexo masculino deveriam ser assassinados. Imagina a carnificina, imagina a dor no coração das mães.
Imagina como aquele povo estava realmente fazendo as suas análises do que foi no tempo de José e do que está sendo agora no tempo desse novo faraó. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, concedeu realmente que uma mãe desse à luz a um menino, e quando ela viu que a coisa estava numa situação perigosa, ela combinou e colocou o menino num cestinho e soltou no Nilo, que o menino já estava com 3 meses. E a irmãzinha de Moisés saiu por aquele meio daquele mato, acompanhando aquele cestinho que estava descendo pelo rio Nilo. Lá na frente, a filha do faraó, realmente guardada pelas suas servas, viu aquele cesto, chegou até o cesto e viu que era uma criança. Trouxeram para ela e ela gostou do menino. A filha do faraó simpatizou com o menino, e logo a irmã de Moisés chegou e falou: eu sei alguém que pode amamentá-lo. Quem era essa mulher? Era a própria mãe de Moisés. Está aí a mão de Deus ou não está? Meu Deus. E a mãe de Moisés o amamentou até o tempo que ele foi liberado e foi morar no palácio. Mas no incidente que aconteceu no palácio, Moisés teve que sumir. Não vou contar o que aconteceu porque não dá tempo. Mas Moisés foi forçado a deixar o Egito e sumiu para Midian. Moisés saiu do Egito com 40 anos. Mas não se preocupe, porque quando Deus tem um propósito, demônio nenhum vai impedir que aconteça. Não sei qual é o seu problema. Talvez você já está por aqui, ó. Mas fica tranquilo, porque o choro pode durar a semana inteira. Mas no amanhecer poderá vir o sorriso de alegria e de vitória. Eu sei o que eu estou falando, porque eu já experimentei muitos milagres até agora. Tem pessoas que às vezes vêm na igreja e falam: meu Deus, mas naquele tempo, na igreja primitiva, acontecia milagres. E agora, cadê os milagres? Está ali, ó, Isaac. O Isaac é um milagre. Eu não sei, eu não estava na pele dos pais deles, mas eu sei o que eles passaram. Eu também já passei por isso. Só que no meu caso, Deus levou. Mas no caso do Isaac, Deus poupou. Ele é soberano, ele faz o que ele quer. Amém? Muito bem. Moisés sai do Egito com 40 anos. Com 80 anos, já no capítulo 3, Moisés estava lá em Midian, longe do Egito, longe das grandes possibilidades que ele tinha de ser realmente um príncipe no Egito. Mas quando ele sentiu que na veia dele circulava um sangue hebreu, ele não se preocupou realmente com uma vida confortável. Ele simplesmente foi defender um hebreu e sobrou para ele ter que fugir. Mas Deus usa todos os altos e baixos. Deus escreve certo em linhas tortas, querido, pode crer. Moisés, aos 80 anos, ele está lá pastoreando as ovelhas, e Deus aparece para ele numa sarça ardente. E logo que ele chega, Deus fala para ele: Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. O que nós aprendemos com isso, querido? Muitas vezes nós confiamos nos nossos objetos, nós confiamos nos nossas roupas, nossos calçados. Mas Deus falou: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a partir de agora você vai aprender a andar comigo. Sou eu que sou o seu protetor. Aprenda isso com essa passagem de Moisés. A sarça não parava de se consumir. E Deus fala para Moisés, conversa com ele. E no Êxodo 3, deixa eu ver aqui só um minuto.
no Êxodo capítulo 3, disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto estão sofrendo. Deus falando para Moisés. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel como fartura. Agora no Êxodo 3:21, vejamos. Deus prometeu e disse que ouviu o clamor e desceu até eles. Olha no versículo 21 do capítulo 3. E farei que os egípcios tenham boa vontade. Olha só, olha o poder de Deus. Ele diz: e farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo. E de modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Meu Deus! Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedadas em casa, pedirão objetos de prata e de ouro, e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Primeiro ele diz que ouviu o clamor, depois ele diz que desce, depois ele diz que vai mover o coração das egípcias, para que as israelitas não saíssem de mãos vazias. E olha o que Deus prepara. Deus moveu o coração das egípcias. Imagina comigo, até ali as egípcias tinham raiva, ódio das hebreias. De repente Deus escuta a oração dos hebreus, desce até eles, falando para Moisés, e além do mais, de gorjeta, move o coração das egípcias, para que eles estão saindo dali, não saia de mãos vazias. E olha o que Deus move nas egípcias para que elas doem: ouro, prata e roupa. Eles saíram cheios, estão enfrentando agora o deserto. E Deus fala para Moisés, faz um acordo com ele, tenta de início um acordo com ele. Moisés se esquiva. Moisés pede: Senhor, é melhor o Senhor falar com a outra pessoa, eu não tenho jeito para falar, eu sou gago, vai complicar na hora lá. Eu imagino assim que na hora Moisés podia pensar: pois já que ele está me mandando, por que ele não cura minha gagueira? É o que muitas vezes a gente faz, né? Ai, Senhor, diga que o Senhor realmente me der um emprego aí da hora, ganhando bem, eu vou ser até missionário para o Senhor, porque daí eu tenho dinheiro para pagar, até se precisar pagar avião, eu tenho dinheiro. Querido, quem pensa assim nunca vai ser nada para Deus. Você não precisa falar para Deus ter oferecido, falar o que você tem, e quando você tiver,
Deus tem um propósito, e Deus chama realmente os improváveis e torna eles prováveis. Deus chama os incapacitados e torna os capacitados. E Moisés então aqui simplesmente fala: eu não vou. Aí Deus fala para ele: o seu irmão fala muito bem. Você servirá realmente de profeta para ele, e ele servirá de alto-falante para as pessoas que precisam ouvir, o faraó no caso. Aí Deus consegue convencer. Quando chega no capítulo 4, no versículo 10, 11 e 12, quando chega lá no 24, Deus realmente se irou com Moisés. Por quê? Quando Deus chama você para um ministério, Ele tem poder para transformar a sua vida. Você chega a um líder de GC, não é de graça. Deus tem um propósito na sua vida. Nem todos nasceram para ser líder de GC. Mas quando Deus realmente levanta você, Ele conta realmente com a sua parte. Só que Moisés estava indo realmente para uma missão que era de convencer o faraó a obedecer a palavra que ele estava falando, porque ele estava falando em nome do Senhor. Agora, como que Moisés vai levar uma palavra para convencer o faraó se ele próprio não estava em comunhão com Deus? Porque no capítulo 4 você observa que faltava uma coisa para Moisés estar realmente numa intimidade com Deus. Qual era essa coisa? Deus requeria que os israelitas circuncidassem os seus filhos ao 8º dia após o nascimento. Obrigado, pastor Diogo. No 8º dia, o garoto teria que ser circuncidado. No que ele saiu fugiu do Egito e foi para lá em Midian, ele casou com uma midianita lá. E lá tinha os seus costumes. E Moisés tinha o costume que Deus tinha determinado. E o primeiro filho dele foi circuncidado, o Gerson. Mas o Eliezer não foi circuncidado. E para que Moisés estivesse realmente na intimidade com Deus, para não ter incoerência naquilo que você fala e naquilo que você faz, o importante é isso. É importante realmente quando você prega alguma coisa, que você procure viver esta coisa. Quando você vem para a igreja para louvar e para glorificar e adorar a Deus, é muito importante que a sua vida lá na sua casa tenha uma coerência com o que você faz, para que pessoas que estão assim de olho em você possam observar: de fato essa igreja é abençoada, porque essa pessoa eu conheço é diferente de outras pessoas. Esse casal que eu conheço, meu vizinho, é diferente. Por que será? Porque você foi chamado pelo Senhor, você foi transformado pela graça do Senhor. E se você é transformado, você fala do jeito dele, você anda do jeito dele, você realmente dá testemunho daquilo que realmente ele te chamou para que você fizesse. Então é incoerência do que você vive na igreja. Se você vem para a igreja e aqui você fica no oba-oba e chega lá fora, você não é um representante daquilo que a palavra realmente requer que você seja, é muito perigoso. E Deus, a palavra de Deus diz que Deus queria matar Moisés. Mas Deus é tão provedor que ele já tinha um plano desde lá do nascimento de Moisés, quando ele escapou lá realmente da morte. E Deus toca no coração da própria esposa dele, que ela própria circunda o filho dele, o Eliezer. E Deus, a Bíblia diz que Deus se retirou a ira de Moisés, e Moisés seguiu em frente. Aí então começa as 10 pragas em favor dos hebreus. Interessante que numa das passagens Deus fala: eu vou endurecer o coração de Faraó, para que ele veja
todas as maravilhas que eu vou fazer naquele lugar. E Deus manda 9 pragas. Mesmo assim o coração de Faraó não se converte. Ele não permite que o povo saia. Até que foi quando eu li aqui, versículo 12 de Hebreus, capítulo 12, versículo 12. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos. Por quê? Porque Deus tinha Israel como o seu primogênito. Israel era a menina dos olhos de Deus. E pode ver que até hoje Israel continua sendo. É um Israel meio no avesso que está lá, mas mesmo assim a palavra de Deus se cumpre. Porque Deus fala, mesmo que vocês sejam infiéis, eu continuo sendo fiel. Agora, para onde eles querem ir, não sei, porque um é tarde de matar o outro lá que não para mais. Mas Deus continua sendo fiel à sua palavra. Isso que é interessante, é por isso que eu sou apaixonado por Deus. Porque mesmo assim, a gente fazendo todas as pilantragens e pecados que a gente faz, Deus é infinitamente misericórdia e sempre está falando para você: quer fazer uma aliança nova comigo a partir de hoje? Estenda as tuas mãos aqui. Do seu passado nem me lembrarei mais, perdoarei a sua culpa. Esse é o Deus da infinita misericórdia. Por isso que nós podemos estar aqui. Senão nós não poderíamos estar aqui. Resultado: Moisés vai, acontece na 10ª praga, e Deus cumpre a sua palavra. E a partir dali, na 10ª praga, é que acontece todo esse histórico que eu li aqui, desde o versículo 1 até o versículo 13. Mas se você prestar atenção, desde o capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 12, é realmente essa encrenca todinha. Quando chega no capítulo 12, Deus executa realmente a última praga, matando todos os primogênitos dos egípcios, inclusive os animais. E o povo de Deus é libertado. E aí então nós tivemos o conhecimento: esta é a Páscoa dos hebreus. Os hebreus que viviam numa escravidão desgraçada, a partir desse dia saíram cantando, cheio de ouro e de prata, e logo em seguida Deus abre o mar vermelho para que eles pudessem caminhar pelo deserto, e Deus sendo seu provedor. Mas infelizmente a gente é desde o começo do mundo, depois do pecado, o homem tem memória curta. Logo que chegaram, já esqueceram da travessia do Mar Vermelho, e já começou as murmurações no deserto. Mesmo Deus suprindo com maná e com as codornizes, e alimentando eles, protegendo de dia e de noite, mas as murmurações continuavam. E o que aconteceu? Deus falou: Moisés, conforme eles estão falando e murmurando que nós vamos morrer no deserto, vai morrer todo mundo. Todo mundo que saiu do Egito morreu no deserto, exceto Josué e Caleb, e os que nasceram no deserto, que era a preocupação dos pais: quem vai cuidar dos nossos filhos? Deus cuidou dos filhos que nasceram no deserto e entraram em Canaã. Resultado: aí estava então concretizada a Páscoa dos hebreus, que até hoje celebram uma vez por ano a Páscoa, celebrando a libertação da escravidão do Egito. E na celebração que eles fazem, eles matam um cordeiro de 1 ano de idade, sem defeito, simbolizando a chegada do verdadeiro Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, anunciado por João Batista. Essa é a Páscoa dos hebreus, que ainda celebra como foi descrito aqui em Êxodo, no capítulo 12, comendo ervas amargas e pão sem fermento. Por que ervas amargas? Porque toda vez que ele celebra a Páscoa comendo ervas amargas, ele lembra o tempo realmente de terríveis sofrimentos lá no Egito. E por que o pão sem fermento?
Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, cuidado com os seus passos, porque às vezes a gente começa a brincar com o pecado e esquece realmente que uma floresta é incendiada muitas vezes por uma bitinha de cigarro que alguém joga, ironizando que não tem problema, e de repente quando vê, aquela bitinha virou e faz um incêndio queimando uma floresta inteira. Por que então comer pão sem fermento? Para você se autopoliciar. Porque, não, isso é brincadeira, eu menti de brincadeira, eu só dei cuidado com as brincadeiras, porque de repente realmente você está colocando um fermentinho na massa, e quando você vê, você está dominado pelo pecado, você está realmente escravo do pecado. Esta foi a primeira Páscoa. Mas, importante para nós, no Novo Testamento, a Páscoa ganhou um significado com Jesus Cristo. Na última ceia, quando ele estava reunido com seus discípulos, no capítulo 26 de Mateus, a partir do versículo 26, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam deles todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. A Páscoa no Novo Testamento tem um significado profundo para nós cristãos. Ela nos faz lembrar a morte e ressurreição de Jesus Cristo, que se entregou como um sacrifício para salvar a humanidade da condenação eterna. Mas falar que Jesus Cristo morreu para nos salvar da condenação eterna, implica sim realmente em algumas coisas que eu gostaria de abordar com vocês agora, para que nós pudéssemos entender como foi difícil, como foi realmente inenarrável o sacrifício de Jesus Cristo. Por quê? Porque primeiro, celebrando a ceia, Jesus foi traído. Primeiro, Jesus escolheu 12 homens para que tornasse seus 12 apóstolos. Dos 12, um realmente traiu Jesus Cristo. Então vocês ficam realmente, prestem atenção. Às vezes a gente está no GC e às vezes diz: ai meu Deus, o que eu faço? Será que eu escolhi errado? Será que eu não escolhi errado? O que será que está acontecendo? Porque você acha que Jesus escolheu 12, ele escolheu errado Judas? Tudo para que se cumprisse as escrituras, querido. Mas o problema não foi de Jesus, o problema foi de Judas, porque ele foi substituído. Mas foi traído. Segundo, ao celebrar a ceia, foi preso. Como preso? Jesus saiu para o Horto das Oliveiras, e lá apareceu realmente a turba realmente da legião de soldados, procurando Jesus de Nazaré. Ao quando realmente Judas beijou Jesus, o traindo, indicando que era ele. E Jesus, antes que Judas beijasse, Jesus falou: quem procurais? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. E Jesus disse: sou eu. Deixai ir os meus amigos. Gente, se nós não percebemos o tamanho do amor de Jesus Cristo por nós, eu até poderia colocar um tema nessa pregação da Páscoa. Uma nova chance seria o tema. Uma nova chance. Mas disso Jesus está falando: deixai ir aos meus amigos. E ali começou então a cruel caminhada até a cruz do Calvário. Jesus, por ter divulgado o amor, por ter feito os milagres, por ter transmitido a paz àquela nação, ele veio para realmente os seus, que eram os israelitas. Mas infelizmente
Ele mesmo diz: eu vim para os que eram meus, mas não quiseram me receber. Israel rejeitou a oferta do Pai. Por isso, nós, os gentios, estamos aqui hoje formando o Israel espiritual. Vocês entenderam o que eu falei? Hoje nós somos o Israel espiritual. Aquilo que Israel não fez, o Senhor chamou você, gentio. Não sei qual foi o seu passado, e nem vou discriminar aqui, mas eu faço uma autoanálise pelo meu. Eu não merecia nada, mas pela rejeição de Israel, Deus nos enxertou na oliveira. Nós éramos jambuzeiros bravos, e Deus olhou para nós e gostou. Ele gostou de você, Ele gostou de mim. Mas como? O que nós tínhamos para que Ele nos amasse? Nada. Por isso você tem que analisar, querido. Você não era ninguém, você não merecia nada, mas na rejeição de Israel, Deus nos amou. Deus nos escolheu para ser, no lugar de Israel, a luz para o mundo. Não brinca de ser crente, querido. Não brinca de GC. Não brinque de liderar. O orgulho precede a queda, querido. Deus exigiu de Moisés um conserto para que ele fosse cumprir a missão. Deus exige de nós um conserto. Ele sabe que nós somos pecadores. Ele sabe que a natureza adâmica habita em nós. Mas Ele liberou a natureza do próprio Cristo, que é o segundo Adão, e que realmente sufoca a natureza adâmica. Não deixa, aquela que você alimenta mais, é essa que vai sobressair. Mas o Senhor oferece para você a natureza adâmica, em que você pode realmente, não pela sua força, mas pelos méritos de Jesus Cristo, sobressair sobre o pecado e ser mais que vencedores, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí ele seria crucificado. Essa palavra, ele seria crucificado, como foi. Mas a gente pode descrever um pouquinho. Logo na sexta-feira, Jesus foi preso e foi levado na presença de Pilatos. Pilatos o interrogou. E logo após o término da interrogação, Pilatos entrou e ouviu a sua esposa falar: cuidado, o que você vai fazer com esse homem? Eu não vejo crime nenhum nele. Balançou Pilatos. Mas o medo de Pilatos perder a intimidade com Herodes, que era inimigo dele, passou a ser amigo, por causa da trama contra Jesus. De medo de Pilatos perder realmente a relevância junto ao César, ele mandou Jesus ser açoitado. E Jesus foi açoitado. E quando Jesus retornou, todo desfigurado, todo machucado, Pilatos olhou para ele, quase irreconhecível, coroa de espinho na cabeça, pedaços de carne faltando pelo chicote que ele tomou, que tinha pedaços de ossos na ponta, amarrado. E Pilatos manda trazer Barrabás. Imagina a cena: o Filho de Deus, todo desfigurado, e Barrabás, um condenado. Sabe o que quer dizer a palavra Barrabás? Filho do Pai. Meu Deus,
Jesus era o verdadeiro filho do Pai, mas deram preferência para Barrabás. Pilatos disse: a quem quereis libertar, Barrabás ou a Jesus? E o povo inteiro gritou: Jesus de Nazaré, ele seja crucificado, que o sangue dele caia sobre nós. Olha só o que está acontecendo lá. A partir daí, Jesus vai para a cruz. Se você absorver o que eu estou falando, nesta noite especial de Páscoa, fazer uma análise do que Deus fez em favor do antigo Israel, lá no Antigo Testamento, e o que Deus realizou através de Jesus Cristo, nesse propósito sangrento, que culminou com a morte de Jesus Cristo na cruz. E nós quando lemos a Bíblia, nós temos a alegria de Jesus foi até o final. No momento que ele titubeou um pouco, que ele diz: Pai, afasta de mim este cálice. Vocês imaginam se ele tivesse parado ali? Nós não estaríamos aqui. Mas ele disse: que não se faça a minha vontade, senão a tua vontade. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Na cruz ele sofreu como homem, mas como verdadeiro Deus, ele já estava enxergando por trás da cruz uma igreja chamada Poema, uma igreja chamada Assembleia de Deus, uma igreja chamada Batista, uma igreja chamada Igreja da Cidade. Jesus já via isso, e ele falou: que não se faça a minha vontade, senão a tua vontade. E hoje nós estamos aqui celebrando a Páscoa do Senhor. É uma passagem daquela vida que você levava antes e que não pode mais. Se você analisar o que eu estou falando, algo tem que acontecer na nossa vida daqui para frente. Não é possível. Não é possível mais o lesbianismo me dominar. Não é possível o homossexualismo me dominar. Não é possível o adultério me dominar. Não é possível. Não é possível mais a mentira nos dominar. Por quê? Porque o Senhor se oferece nessa Páscoa. Tudo está consumado. Eu venci o mundo. Vocês também vão vencer no meu nome. Não dá para ser mais a mesma pessoa, querido. Não dá mais para fingir de ser cristão. É preciso absorvermos isso de uma maneira realmente radical e entender que Páscoa quer dizer passagem. Passagem do quê? De uma vida desgraçada que nós tínhamos antes, e agora nós vivemos uma vida abençoada, porque ele disse: eu vim para trazer vida, e vida em abundância. Tome posse disso, querido. Como assim? Aonde que está essa vida? Está no seu coração. Maridão, está aqui. Está no seu coração, marido. Eu sei, eu sou 46 anos casado, vou para 47. Eu sei o desgaste que o casamento causa. Mas eu estou aqui maravilhado. Minha esposa está lá realmente participando do culto com meu filho lá em São Paulo. O Lucão está lá dando uma mensagem. Que alegria. 46 anos cultivando um casamento entre os altos e baixos, mas nós somos mais que vencedores. É por causa dos méritos de Jesus Cristo. Maridão, acorda. Esposa, acorda. Volte ao primeiro amor. Não só o primeiro amor quando você aceitou Jesus Cristo, mas volte ao seu primeiro amor, aquele primeiro amor da lua de mel, que tudo era bom, não tinha problema nenhum. Desgastou. Renova, querido. Muda o seu palavreado. Muda o seu comportamento.
Subjugue o teu gênio, querido. Eu sou nervoso. Ai, querido, brabão. Eu sou nervoso mesmo. Calma, querido. Deixa Jesus falar pela sua boca. Renova, volta ao primeiro amor. Eu tenho 46 anos de casado. Eu posso dizer para vocês, vai falar para minha esposa como é que é o nosso casamento. Não precisa ouvir o Zé, porque a gente falar da gente é chato. Vai perguntar para ela. E eu espero que você, a partir de hoje, alguém pergunta para a tua esposa como é que é o seu casamento. Ele é uma benção. Mas não faz assim uma benção e vira os olhos. É uma benção e vira os olhos assim que a turma vai entender. Fala que é uma benção no sentido assim do sorriso, sorrir de alegria. Não aquele sorriso, mano. Tá uma benção. Isso não vale. Entende? Por quê, querido? Nós somos uns nômades. Lá, se você ler lá em Tiago 4,14, tem uma palavra lá que é: quem você pensa que é? O que você pensa que você vai fazer amanhã? Você é um vapor que aparece e logo se desvanece. As mulheres que mexem com panela de pressão entendem de vapor. Quando você abre a panela assim, você já viu, né? Um vaporzão. O que acontece? Já acabou. É a nossa vida. A sua vida é um vapor que aparece e logo se desvanece. Ainda bem que nós estamos caminhando aqui, todo mundo para ir para o céu. Quem quer ir para o céu? Quem quer ir hoje? Pastor, me ajuda aí. O céu é tão bom, ninguém quer ir, cara. Tá entendendo? Sabe por que você não quer ir? Porque o dom maior que Deus deu para nós é o dom da vida. E você realmente tem, porque a Bíblia diz lá: os suicidas, os homicidas não herdarão o reino. Então a gente não quer. Mas vai ter aquele momento que você queira ou não queira, eu estou chamando você agora. Aí vai ser. Eu digo uma coisa: que você não tenha nada para se envergonhar na presença do Senhor. Porque daí não adianta mais. Vamos interceder, vamos ajudar. Querido, o tempo é agora. O tempo de conserto é agora. Depois de passar, aí já era. Amém? Foi morto e sepultado. Então, querido, a ida de Jesus para o Pai convence o homem da justiça. Você não precisa mais. Jesus justificou a sua igreja. Jesus nos justificou diante do Pai com a sua morte. Mas só que é o seguinte, não para por aí. Depois que Jesus nos justificou, hoje nós temos o nosso passado apagado. Mas e daqui para frente, como é que fica? Agora eu posso fazer tudo que eu quiser? Never. Estou treinando já. Estou treinando já, que hoje eu vou para os Estados Unidos agora, daqui a pouco. E quando terminar eu vou falar para você: good night, né? Pelo menos 2, não sei 3. A hora que eu estou indo eu vou falar: igreja, I love you. Eu já sei. Sei 3. Aleluia, já dá para o gasto lá, né, cara? Aleluia. Então, o Pai, Ele nos justificou, porque a cruz não foi o fim de tudo. Pelo contrário, ela teve um valor libertador. A cruz é o começo. Mas aí Paulo vem e fala: lutai com tremor e com temor pela vossa salvação. Por quê? Porque quanto mais lhe for dado, vou falar com a ponta esquerda aqui agora, que até agora não olhei para cá. Quanto mais lhe for dado o ponto esquerdo, mais lhe será cobrado. Por isso que ele diz que ele é o único juiz. Não tem outro juiz além dele. Amém? Guarda essa para vocês. Nova chance. Agora eu vou apresentar para vocês, rapidinho, 5 princípios, 5 ensinamentos que a Páscoa nos deixa. Primeiro, libertação. A Páscoa lembra a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Mas o sacrifício de Cristo, Jesus,
é o cordeiro. Lembra lá que tinha que matar um cordeiro de 1 ano, sem defeito, comer todas, até as vísceras, e se alguma coisa sobrasse, queimar tudo. Aqui o sacrifício de Cristo, Jesus é o cordeiro de Deus que com o seu sacrifício nos liberta do pecado. Já disse João Batista lá no começo da Bíblia: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sei que vocês estão quietinhos escutando, mas quando você absorve isso, vocês estão imaginando: meu Deus, isso não é pouca coisa. Eis o cordeiro de Deus, diz João Batista, que tira o pecado do mundo. E a esperança na ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus garantem para nós a vida eterna. Para nós quem? Para todos aqueles que creem. Em quem? Em Jesus Cristo. Não adianta você falar: eu tenho muita fé. O que eu mais ouvia no meu salão quando eu trabalhava, as pessoas falam: Zé, só tem uma coisa, eu tenho muita fé. Mas fé no quê? Fé na ferradura que está atrás da sua porta? Fé na samambaia que está pendurada lá para espantar assombração? Elefante com a traseira para trás para trazer sorte? O Buda que está lá na sua casa com moeda ali para fazer você ganhar dinheiro? Quer ganhar dinheiro? Vai trabalhar. Pô, como se ganha dinheiro trabalhando, cara? Que benção. Agora, você que está desempregado, eu respeito você. Que Deus abençoe, que você encontre uma porta aberta. Deus vai prover para você, porque Ele é provedor. Você viu que Ele proveu para os hebreus? Eu vou mover o coração das egípcias, e ela vai doar para vocês. O ódio que tinha no coração das mulheres passou a ter amor. Deus vira o ódio em um amor, cara. Sabe aquele vizinho seu que é chato, que você não tolera ele? Mas na oferta aqui alguém falou: ó, antes que você deixe a sua oferta, vai lá, se reconcilia com ele. Do que se você reconcilia, a sua vida começa a prosperar. Às vezes você não sabe porque a sua vida está travada. Sabe por quê? Libera o perdão, querido. Libera o perdão até para o seu maridão. Sabe aquele chatinho lá? Libera o perdão para sua mulher. Libera o perdão para o seu vizinho. Libera o perdão para aquele que tem menos que você e acha que você é o chato. Libera o perdão para aquele que tem mais que você pensa que é um nojento, que é um metido. Libera o perdão, você vai ver a prosperidade invadir a sua casa. Amém? Lucas, ele está dizendo aqui, vamos ver o que Lucas diz para nós aqui. Lucas 24. Bem, Jesus morreu na cruz. Eu falei que ele foi traído, preso, condenado, foi para a cruz, morreu. Aí Lucas está dizendo aqui, ó, no primeiro dia da semana, de manhã cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias, aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se diante delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão
E os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Oh, aleluia! Aplauda, que eles não sei, eu acho que eles não entenderam, não é possível. Ele vive! Aleluia! O nosso Deus. Tem milhares de deuses por aí, querido, e que as pessoas invocam, mas o nosso Deus é o único que venceu a morte. E eu termino dizendo para vocês que há um novo começo para nós. A ressurreição de Jesus traz a promessa de uma vida para todos os cristãos. Romanos 6, versículo 4: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Amém, aleluia. Meu Deus, isso é, aleluia. Isso é a nossa Páscoa. Tome posse, querido. Eu tenho certeza que a sua vida a partir daqui não vai ser mais a mesma. E para nos fechar com chave de ouro, eu chamo o pastor Sebastião. Dom Sebastião e sua esposa, e vamos celebrar a ceia conosco. Amém? I love you. I love you. Jesus, nós te agradecemos. Jesus, nós te louvamos nessa noite. Obrigado por esse dia, Jesus. Obrigado por essa Páscoa. Obrigado, Jesus, porque o Senhor ressuscitou. O Senhor foi a primícia, Jesus. O Senhor ressuscitou como a primícia dentre muitos irmãos. E por isso nós temos esperança, Jesus, de que nós também ressuscitaremos com o Senhor. Nós louvamos o seu nome nesse lugar, Jesus. Nós te adoramos. Que o seu nome seja exaltado nesse lugar, Senhor. O Senhor é o centro dessa reunião. O Senhor é o centro, Senhor Jesus, de tudo que nós fazemos nesse lugar, de tudo que nós somos. Nós te agradecemos, Jesus, pelo seu perdão, pelo seu sangue derramado sobre nós. Nós te agradecemos, Jesus, pela nova chance, pela nova oportunidade que o Senhor nos deu de vivermos uma nova vida. Recebe nessa noite, Jesus, toda adoração, todo louvor, toda a honra e toda a glória seja dada ao seu santo nome, Senhor. Jesus, nós entronizamos o seu nome, Jesus. Nós exaltamos o seu nome. Não existe um outro nome que está acima do seu nome. O seu nome é o mais alto, Jesus. O seu nome é o mais poderoso. O seu nome, Jesus, ele é o mais lindo, Jesus. Nós te adoramos nesse lugar. Nós te louvamos, Jesus. Honrado seja o seu nome, Jesus. Pedir pro pessoal da ceia aí se posicionando aqui, por favor. Antes de Jesus ele ser morto, antes de Jesus ser preso, Jesus ele estava sentado numa mesa como essa aqui, junto com os seus discípulos, junto com seus amigos, junto com aqueles homens em que ele andou durante 3 anos e ele deu tudo para eles. Eu queria trazer à memória esse momento em que Jesus estava sentado nessa mesa. A Bíblia diz que ele estava reclinado à mesa com esses homens. E eu queria
trazer para vocês qual era o contexto dessa mesa. Essa era a mesa da traição de Jesus. E foi nessa mesa que Jesus, ele levanta o cálice e ele diz assim: esse é o cálice da nova e eterna aliança que eu faço no meu sangue. E sabe o que ele disse nessa mesa? Um novo mandamento eu dou para vocês: que vocês se amem uns aos outros do jeito que eu amei e do jeito que eu amo vocês. De que maneira que Jesus nos ama todos os dias? Será que nós merecemos esse amor? Será que nós merecemos esse amor? Nós não merecemos. Mas todos os dias o Espírito Santo nos convence. Todos os dias o Espírito Santo nos convida a chegar um pouco mais perto. Todos os dias o Espírito Santo vem e nos constrange e fala: pode se aproximar um pouco mais, pode se chegar confiadamente até o trono da graça, a fim de receber graça e misericórdia no tempo de necessidade, por meio do sangue de Jesus, o novo e vivo caminho que ele abriu por meio do seu sangue, por meio do seu corpo, amém? Na velha aliança, o mandamento era esse: ame o seu próximo como a ti mesmo. Nessa mesa da nova aliança, aonde Jesus estabelece um novo mandamento, agora já não é mais amar o próximo como a ti mesmo, mas é amar o próximo como Jesus nos ama todos os dias. A régua da misericórdia aumentou, meu amigo. Existe uma graça de Deus sobre nós. Hoje já não é mais por protocolos, não é mais por regras, mas ele disse assim: é necessário que eu volte para o Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos. O Espírito que o mundo não pode receber, mas vocês receberão. Ele virá sobre vocês e fará morada em vocês. E esse Espírito, ele vai clamar: Abba, Pai. É esse Espírito que hoje nos capacita a viver como uma única família, crendo num só Deus, num só batismo. Hoje nós estamos aqui reunidos como família por causa do sacrifício do sangue de Jesus, amém? Então nessa mesa existe reconciliação. Nessa mesa ela existe restauração. Não existe nada que não pode ser restaurado. Nessa mesa nós temos a esperança de uma ressurreição. Jesus, ao terceiro dia, ele foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou como uma primícia dentre muitos irmãos. Ele é o primogênito do Pai. E sabe qual é a nossa esperança? Jesus está voltando, amém? Eu creio que o retorno dele está breve. E sabe qual é a promessa? É que todos aqueles que dormiram aguardando o Senhor, todos aqueles que dormiram nele, ressuscitarão primeiro. E nós que estaremos vivos esperando a vinda dele, nós seremos transformados em corpo glorioso e encontraremos com o Senhor nos ares, amém? Essa é a esperança sobre nós, meu amigo. Você tem que se alegrar, você tem que celebrar o nome de Jesus nessa noite. Então, se existe alguma coisa que você precisa resolver, alguma coisa que você precisa se reconciliar, seja com alguém aqui dentro, seja com um familiar, seu marido, sua esposa, seus filhos, eu não sei. Essa é a noite, meu amigo. Essa é a noite. Se você estava distante de Jesus, se você abandonou ele por algum motivo, essa é a noite da reconciliação. Existe pão e existe vinho na mesa de Jesus, amém? Existe um convite para que você se assente à mesa do Pai nessa noite. Ah, Jesus, nós te amamos, Senhor. Você pode vir até a frente agora e pegar o seu pão, o seu cálice. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Todo mundo pegou o pão, todo mundo pegou o cálice.
Levanta o seu pão assim comigo. Isso aqui não é um símbolo, amém? Esse aqui é o corpo de Jesus que foi partido por mim e por você. O corpo de Jesus que foi esmagado. A Bíblia diz que ele foi traspassado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que estava sobre nós foi sobre ele. Que ele foi levado até o matadouro como uma ovelha muda, por amor a mim e por amor a você. Levanta o seu pão nesse momento. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e o disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Nós consagramos agora esse pão no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode comer o pão nesse momento. Levante seu cálice neste momento. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Consagramos agora esse cálice em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podem beber. Senhor Jesus, queremos te louvar e te agradecer, Jesus, por essa noite. Queremos te louvar e agradecer porque o Senhor vive em nossos corações. Queremos te louvar e te agradecer porque o Senhor nos livrou do império das trevas e nos trouxe para o império da sua maravilhosa luz, Jesus. Obrigada por toda a cura, por toda a libertação, por toda a transformação que o Senhor tem feito no nosso meio. E eu creio que é apenas o começo de grandes coisas que nós iremos ver. Então, Pai, nessa noite, peço que o Senhor ressuscita sonhos. Eu peço que nessa noite você venha ressuscitar aquele que está dormindo. Oh, Pai, desperta aquele que está dormindo, para que ele possa ver, Senhor Jesus, quem o Senhor é. O Senhor não é uma história, o
minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele está vivo e Ele está nesse lugar. Ele está vivo e o seu Santo Espírito está nesse lugar. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Senhor Jesus, nós aguardaremos ansiosos pelo dia que fisicamente o Senhor estará aqui, nos tomando pelas mãos e nos levando para a eternidade consigo, Jesus. Queridos, que essa seja a oração de vocês, que os encontros com Jesus não sejam limitados a experiências como essa, que vocês se lembrem que um dia se encontraram com o Santo Cristo. Vocês têm uma poderosa notícia que não pode ficar guardada dentro apenas do seu coração. Os seus amigos precisam saber, os seus filhos, tios, primos, todos os familiares, as pessoas com quem você convive. Pela graça e misericórdia de Deus nós fomos salvos. Durante essa semana, caminhem por aí com essa mensagem. Cristo venceu a morte, ressuscitou, em breve voltará para nos resgatar. Amém? Que vocês tenham uma excelente semana. Que o sangue de Jesus continue diariamente limpando os corações, as mentes e a alma de vocês. Nós nos vemos aqui no próximo domingo. Nós estaremos por aqui orando pela vida de vocês, aguardando ansiosos juntos pelo retorno do nosso Rei. Deus os abençoe. É isso aí, meus amigos. Que você viva essa semana com a certeza de que Jesus morreu por você. Cara, Ele te comprou para que hoje você pudesse ter um relacionamento íntimo com Ele, para que hoje você pudesse viver perto dEle, não mais uma vida vazia, uma vida sozinha, mas uma vida, cara, cheia do amor dEle, cheia da esperança de que Ele vem um dia para nos buscar. Então que essa semana seja uma semana abençoada, uma semana cheia de Jesus na sua vida, que você se lembre que aqui você tem uma família que te ama e quer caminhar com você. Então, na sexta-feira estaremos aqui para o batismo. Também no domingo estaremos aqui com as 3 sessões, às 10, às 5 e às 19h30. Nós amamos você. Vamos nessa. Deus te abençoe. Uou!